Gente, eu me chamo Ana Paula e eu vou apresentar sobre nitratos, boratos, fosfatos e arsenatos. Começando pelos nitratos. Então, gente, os nitratos são sais formados por ligações entre metais alcalinos terrosos e cátio amônio, que tem como grupo principal o NO3. Eles resultam na combinação com metais e outros grupos aniônicos, como SO4 e OH, e íons complementares, tipo Sl- e água. Ele é solúvel em água, então eles são confinados em formações geológicas, como desertos, e também são formados por nitrobactérias. Eles constituem 14 minerais com as características de ser de dureza baixa, de ter um traço branco. Geralmente são incolor nas lâminas, tem sabor, que a gente vai ver que ele é utilizado em comida, e possuem baixos pontos de fusão. Eu citei como exemplo o nitro, que tem essas propriedades. Eu vou mandar o slide para vocês no grupo. E como vocês podem ver, ele é dessa cor branca, que é o famoso sal de cozinha, que a gente utiliza muito no RU, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, que para dar uma sensação de mais saciável. Ele é encontrado em solos de clima árido e semiárido, em cavernas. E no Brasil, ele é muito mais encontrado na Bahia, no Morro do Chapéu, e também em outros países, como Bolívia, Chile, Estados Unidos e na Rússia. Um exemplo de aglomerado é esse daqui que vocês estão vendo, esse níter. Então, gente, na indústria, ele além de ser usado para a fabricação de diversos utensílios do nosso dia a dia, ele também é muito utilizado na comida, como eu disse para vocês, apesar de ser perigoso, que pode causar câncer no intestino, ele é cancerígeno, ele é utilizado para explosões, para fertilizantes, para agricultura, para formação de vidros, na alimentação e também, gente, ele para desensibilizar os dentes, né, e na produção das pastas de dente, que geralmente dá aquela sensação de estar mais branco, é utilizado para diversas coisas, gente. Ele pode ser tanto nitrato de potássio, como muitos chamam, ou nitrato de sódio. Outro exemplo de fragmentos granulares, como vocês podem ver. Também citei a nitratina, que as propriedades vocês podem dar uma olhada depois. Que é a nitratina. Já começou? Então, gente, falando geologicamente, ele é encontrado quimicamente análogo a salitre e também em ambientes secos. Ele foi utilizado, como eu disse para vocês, em comida, em sociedade, em fogos de artifício, em vidro. Ele é usado para diversas coisas, principalmente para explosão e fertilizante, que a gente trabalha na nossa engenharia de minas, né? Conserva alimentos e também é usado na agricultura dos Estados Unidos, porém proibido. A gente sabe muito bem por que ele é proibido, né, gente? Ele é muito prejudicial, apesar de ser sobre os boratos. É o nome dado a todos os sais oxigenados e contém boro e oxigênio. Esse grupo liga principalmente com alumínio, ferro, magnésio e cálcio, podendo se ligar aos outros ânions, como NH4, CrO4 e HCO3. Eles possuem íon complementares, eles se ligam em íons complementares de OH-, Cl- e F-. E a grande maioria, gente, está associada com depósitos sedimentares, marinhos e exalações vulcânicas, que entram em contato com as rochas carbonáticas e corpos graníticos intrusivos. Esse grupo, gente, ele é constituído por cerca de 135 minerais. E é muito, como vocês podem ver. Eles são subdivididos de acordo com o grupo A. Tá, gente, da seguinte maneira. Tipo, boratos secos, boratos com hidroxila, boratos hidratados, com outros ânions e como barcotita, que tem essa fórmula enorme, e tepleta. As representam, gente, em sua grande maioria, características como o nitrato, por exemplo, que possui traço branco, são transparentes, só que o brilho dele é não metálico, a densidade e a dureza são baixas
E a birrefringência viável dele é entre baixa, média, alta, intercala. Para que são usados esses boratos? Então, gente, eles são as principais fontes de boro, que é utilizado na fabricação de medicamentos, vidro, cerâmica, fibras de vidro, vidraria. Você pode ver que é um interligado com o outro, né? A gente precisa do nitrato para o vidro, a gente precisa do borato para o vidro, várias coisas que a gente precisa fazer o vidro também. Usado em reatores nucleares e na fabricação de ácido bórico, claro, como inseticida, antisséptico e como adubo e antichamas. Ele é muito bom para salvar a vida. Então, como exemplo, eu dei a kernita, que essas propriedades vocês podem dar uma olhada no slide também, que eu vou mandar para vocês, que eu já repeti 1000 vezes, me perdoem. É encontrado em depósitos sedimentares ricos em boro, claro, associado com o bórax e outros boratos em regiões áridas, ao contrário do nitrato, que era encontrado em regiões secas. E podem ser também de origem metamórfica de grau baixo, tá? Então, esse aqui é o exemplo, vocês podem estar olhando mais de perto depois. Como outro exemplo também, citei o bórax, que vocês vão olhar depois as propriedades deles. E como exemplo de... Então, gente, por último, eu vou falar sobre fosfatos e arsenatos. Na verdade, também nesse grupo se inclui o vanádio, só que no meu, para falar, era só fosfatos e arsenatos. Mas eles são meio que um só, sabe? Eles são uns grupos de minerais cujo ânion coordenador centralizador são os grupos aniônicos, ligados aos metais e não metais. E outros grupos como anônicos e íons complementares em água. Como são solúveis em água, esse grupo de mineral, gente, composto principalmente por fosfato, possui 763 espécies conhecidas, como na maioria, mas na maioria dos seus membros são raros. Dentre os fosfatos e os arsenatos, e os vanádios também, apesar de ele não estar aqui, mas ele está incluso, apenas a apatita é considerada comum, que eu citei como exemplo. Alguns minerais do grupo da apatita é a apatita, a piromorfita eretita, ambigolita, luzurita, uavarelita e turquesa. Em gerais tem dureza baixa, densidade variável, são transparentes, com cor e traços brancos e cristalização monocílica, ortorrômbica, triclínica ou hexagonal/triagonal. Então, gente, um exemplo das propriedades da apatita é essa aqui que vocês poderão ver melhor depois. Na macroscopia, ela é encontrada assim. Essas fotos são de museus, que eu citei na foto. E na microscopia, em luz natural, ela é encontrada desse jeito. E em luz polarizada, ela é mais escurinha, assim, como vocês vão ver também depois. Ela é originada de processos magmáticos, metamórficos, hidrotermais e diagenéticos. Elas geralmente aparecem em rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, como naqueles veios, no carbonatitos, etc. As jazidas primárias da apatita, gente, elas estão situadas principalmente em rochas como carbonatitos e fosforitos, que é localizado no interior de complexos alcalinos. No Brasil, aqui, elas situam em chaminés alcalinas, geralmente por causa do vulcanismo que ocorre no período do Mesozoico, e como os depósitos também de Jucupiranga, na Aroçaba da Serra, em São Paulo, Catalão, em Goiás, enfim, nos lugares que a gente geralmente vai fazer aula de campo. Ela é usada em fonte de fósforo, usada nas indústrias químicas, farmacêuticas, e como fertilizante também. Vocês podem ver que a maioria das coisas utilizadas em fertilizante, no geral, é utilizado em tudo, dos 4, utilizado tudo para fertilizante. E de ponto de vista, aqui no Brasil, por exemplo, e no México, eles são os principais fornecedores tradicionais de apatita com qualidade para a lapidação. Uma vez que o professor levou a gente, acho que para conhecer os laboratórios, ele mostrou para vocês, né, que tem diferença entre ser de qualidade, que é mais caro, e sobre ser mais barato, que é mais fácil acesso.
E a apatita de gema brasileira é de mais profunda e intensa coloração azul. Lembrando que a tonalidade da safira do México ela tem uma cor diferente, que é o amarelo. Esse é um exemplo dela, como vocês podem ver. E essas são as referências bibliográficas que eu usei para fazer o meu trabalho. Obrigada, gente. É isso.